Olá você, como tem sido o seu dia? Como é que você passou esse dia que Deus lhe deu? Quando o mundo cristão pensa, recorda a morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria, antes que esse dia terminasse, que você pudesse ainda ter um tempo com Deus, pensando nesse acontecimento que mudou a história das nossas vidas, mudou a história da humanidade, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário por mim e por você. Certamente você vai se alegrar muito no domingo, quando nós vamos celebrar a ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sabemos que se não fosse a morte de Cristo, não haveria a ressurreição. Por isso nós devemos, nesse dia, pensar muito, refletir muito sobre a morte de Jesus. Ler as Sagradas Escrituras, especialmente aquelas narrativas que falam a respeito da morte de Jesus. Eu gosto muito de ler o Evangelho segundo Marcos, quando ele narra com muita clareza e objetividade acerca da morte do nosso Salvador. Quando ele começa a narrar e dividir cronologicamente os momentos de Jesus na cruz do Calvário. Ele começa narrando que às 9 horas da manhã, o Senhor Jesus Cristo então é crucificado. Mas nós sabemos que antes dessa crucificação propriamente dita, já houve muito sofrimento, padecimento. Jesus Cristo estava cansado, exaurido. Então o sofrimento de Jesus não foi apenas ali na cruz do Calvário. Foi o seu momento máximo, foi o clímax da sua dor, do seu sofrimento. Mas ele passou por julgamentos, falsos julgamentos, acerca da sua vida. Ele também passou por Pilatos, no momento que durou idas e vindas, Jesus Cristo sempre firme no seu propósito, na sua missão de morrer por mim e de morrer por você também. Quando o Senhor Jesus Cristo chega até o Gólgota, ele é pregado na cruz e levantado diante de todos. Diz então Marcos que o Senhor Jesus Cristo, ali em torno de meio-dia, o Senhor Jesus Cristo então sofrendo e vendo nos olhos das pessoas o ódio, toda a incompreensão, a inveja dos líderes eclesiásticos, ele estava contemplando tudo isso e perdoando a todos, porque o coração do Senhor Jesus Cristo é compassivo e perdoador. Então, nesse exato momento, meio-dia, então houve trevas sobre toda a terra. E envolvido por essas trevas, o Senhor Jesus Cristo passou seu momento de grande agonia, de grande dor, de grande sofrimento por mim e por você. E esse momento durou, então, até às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, diz a palavra do Senhor que Jesus deu um alto grito, um brado de dor. E nesse momento ele expirou, portanto morreu. Diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo ainda ficou na cruz do Calvário, já morto, por mais um tempo, aproximadamente 2 horas. Porque depois da sua morte as pessoas saíram, meneando a cabeça, batendo no seu peito, cheios de dor e de pavor também, pelo que fizeram ao Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Depois que todos saíram, José de Arimateia ainda foi à presença de Pilatos pedir o corpo do Senhor Jesus para colocar no seu próprio sepulcro. Isso durou um tempo. Jesus Cristo estava lá na cruz do Calvário. Depois ele foi retirado
e Jesus Cristo então foi sepultado. A minha reflexão nesse dia, depois dessa narrativa de Marcos, mostrando cronologicamente então o sofrimento do Senhor Jesus, eu gostaria de pensar com você. Hoje pela manhã, aí em torno de 9 horas, você estava tomando o seu café, e talvez você não estava recordando que naquele momento, há muito tempo atrás, nesse mesmo tempo, o Senhor Jesus já estava na cruz do Calvário, sofrendo por mim e por você. Quando você estava ao meio-dia almoçando, refeição com a sua família, Jesus estava na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Quem sabe você tem descansado hoje um pouco depois do almoço, acordou para um lanche, para tomar um café. Sabe onde estava Jesus Cristo nesta hora? Há muito tempo atrás, Jesus Cristo estava fechando seus olhos, dando um grito de dor, morrendo por mim e por você. Quando então chegou o final do dia, desse dia, quando talvez nós estivéssemos nos preparando para enfrentar a noite, Jesus Cristo estava sendo levado para o sepulcro, onde ele ficou. Eu gostaria que você ainda, nesse dia, eu peço pelo amor de Deus, em nome desse amor compassivo do Senhor Jesus Cristo, que você ainda medite um pouco mais, leia um pouco mais as Escrituras, leia por onde você já passou em suas leituras, muitas vezes, sobre a morte e crucificação do Senhor Jesus Cristo, o seu sofrimento, que antecedeu a morte de Cristo também, que você tenha um tempo mais meditando sobre aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Se você talvez ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, se você ainda não entendeu plenamente o sacrifício de Jesus, que foi para salvar todo aquele que crê no seu nome, aquele que aceita, aquele que recebe, aquele que entende o que foi o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que você ainda hoje pense um pouco mais, medite um pouco mais nesse amor tão grande de um jovem. O Senhor e Salvador Jesus Cristo ainda era muito jovem. Ele escolheu, ele decidiu morrer por você, para que você tivesse a vida eterna, tivesse uma vida de esperança, em momentos em que o mundo está vivendo um grande momento, que já dura algumas semanas, de perplexidade, de temor. Coloque na sua vida a certeza de que Deus é por nós e que Jesus Cristo é a prova do amor de Deus para conosco, quando Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aproveite ainda para meditar nesse dia, para depois você também celebrar, comemorar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que aconteceu no domingo, dia do Senhor. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite na presença do Senhor. Amém e amém.